A paz do Senhor Jesus, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus, meus irmãos. Hoje é um dia maravilhoso como todos os outros. Estou aqui, para a glória de Deus, na presença do Senhor, para gravar mais um vídeo e para louvar a Deus pela vida de todos aqueles que estão inscritos no meu canal, que tem abençoado o meu ministério. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Que vocês venham ter, um dia maravilhoso, final de semana maravilhoso. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, Porque só o Senhor conhece o sentar e o levantar de cada um de vocês, a necessidade, o sonho de vocês, o que vocês almejam, só o Senhor sabe. E para a irmã Maria, só compete pedir a Deus. Que Deus conceda a vocês os anseios de vocês, os sonhos de vocês. Que Deus venha abençoar grandemente vocês. E um dia maravilhoso de bênçãos e de livramento para todos, amados irmãos. A paz do Senhor para todos. Vamos meditar aqui, irmão, na palavra do Senhor. Mas antes eu quero pedir, meus amados irmãos, dê seus likes, tá? Visualize, E envie para muitos. Se inscreva no canal, me ajuda a evangelizar, irmãos. Eu sei que eu não sou uma doutora em teologia, irmãos, eu sei. Mas eu tenho muito desejo no meu coração, irmãos. Através da palavra de Deus, abrir os olhos de alguns. Me ajude, porque que não seja 1000, mas que seja pelo menos 10. Já valeu a pena, irmãos? Porque a palavra de Deus diz que uma alma vale mais do que toda a riqueza do mundo. Então, se eu conseguir pelo menos trazer 10 para a presença do Senhor, eu vou estar muito feliz. Me ajude nessa jornada, amados irmãos, Envie para muitos, Envie, compartilhe o máximo que vocês puderem. Me ajude, em nome de Jesus. Vamos meditar aqui, irmãos, na palavra de Deus, que a palavra de Deus vai nos dizer aqui em Deuteronômio, no capítulo 28 e no versículo 12, que a palavra de Deus vai nos dizer assim: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro do céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos, emprestar muita gente, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estará por cima, e não debaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor, o teu Deus, que hoje te ordena para guardar e fazer. Então te desviará de toda palavra que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Então aqui a palavra de Deus está nos dizendo que quando nós, obedecemos completamente a palavra do Senhor, nós somos abençoados de uma forma tão gloriosa, que Deus nos colocará por cabeça e não por cauda, E Deus prospera as nossas mãos e manda chuva para que a terra dê a sua vide e para que os nossos próprios animais tenham pastagem, engorde, porque a bênção do Senhor, elas seguirão todos aqueles que crêem verdadeiramente na palavra de Deus e andam de acordo com a palavra de Deus. Não precisamos comer pão de dores, madrugar, trabalhar dia e noite para ter um pouco de alimento no celeiro. O que o Filho de Deus verdadeiramente precisa, o que nós precisamos é compreender a palavra de Deus e andar de acordo com a palavra dele, porque Deus ordena, é ele que nos dá tudo. Por isso que Abraão e Ló aconteceu aquilo entre eles, porque quando Abraão, chamado por Deus, ele chega naquele lugar e manda Ló escolher, porque os servos de Ló e de Abraão estavam discutindo, e Abraão para e fala: Ló, olha para todo o arredor, aonde você achar que é agradável a você, você escolhe aonde você vai viver com a sua família e com teus servos. E eu não vou escolher. O que você não escolher, isso fica para mim. A palavra de Deus vai dizer, que a humildade do homem procede à honra.
E o que acontece? Ló lança os olhos para aquelas campinas verdejantes, né? E escolhe aquele lugar, sendo que, na realidade, se for olhar para os olhos humanos, quem tinha que escolher aquele lugar, que aparentemente aos olhos humanos era o melhor, era Abraão, porque Abraão era o chamado de Deus. Ele que era o escolhido de Deus para a grande obra, e não Ló. Ló estava pegando uma carona na benção do tio. Ele engordou o olho para aquelas campinas verdejantes e foi. Só que lá estava toda a maldição, lá estava Sodoma e Gomorra, né? E Abraão caçou humildade, homem de Deus, caçou humildade, ficou numa terra de pedregulho. Mas quem tem a bênção de Deus, até a pedra tem que produzir, até a pedra tem que jorrar água. É isso que Ló não compreendeu e muitos no dia de hoje não estão compreendendo. Que quem tem a bênção de Deus simplesmente deixa Deus escolher para onde vai. Como diz a palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer aqui, ó, em Provérbio, para o homem confiar ao Senhor, né? Os seus projetos. Confia ao Senhor, coloca na mão do Senhor e deixa o Espírito Santo nos levar, porque não vai haver erro e tudo vai ser próspero. E Deus deu essa sabedoria para Abraão, né? Ele viu Ló escolher o lado da campina toda verde. Se Jó fosse um homem cego espiritualmente, ganancioso, avarento, ele ia dizer não. As bênçãos de Deus estão comigo. Por que você escolheu o lado melhor? Por que você escolheu as campinas verdes para ter alimento para os seus animais? Por que você escolheu? Mas não foi isso que Abraão fez. Não foi. Ele simplesmente deixou Ló ir com seus servos, com tudo que lhe pertencia, para as campinas verdejantes, aonde os olhos dele avistou. Beleza. Muita beleza. Verdejante, né? É como se ele falasse, meu primo agora vai se rebentar. Porque ele mandou eu escolhi o melhor para mim e deixei ele na terra de puro pedregulho. Foi isso que Ló pensou a respeito de Abraão. Só que ele esqueceu de algo muito importante, e com Abraão estava toda a bênção de Deus e a obediência à palavra de Deus. E quem vive debaixo da obediência de Deus só tem história e vitória sobre vitória para contar. E Ló não contava com isso. Ele não contava com isso, né? E isso, irmão, muitos hoje estão caindo nesse erro, né? Às vezes persegue um servo de Deus, nem sequer imagina que a mão do Senhor e que as bênçãos do Senhor estão sobre a vida daquele que não se embaraça com as coisas deste mundo. Faz a vontade de Deus, independente de ser aprovado pelas pessoas ou reprovado, independente de ser louvado pelas pessoas ou não. O que interessa para aqueles que verdadeiramente servem a Deus é ser aprovado por Deus. É isso que Abraão fez. Eu sou aprovado por Deus, eu fico nas pedras. Porque quem tem Deus, a pedra vai jorrar água, vai nascer pastagem das pedras, vai prosperar. Esse é o nosso Deus. Eu estou ministrando essa palavra, irmãos, e estou rindo, mas eu não estou rindo de deboche. Eu estou rindo de felicidade, de ver o qual grande, tremendo e maravilhoso é o nosso Deus. O que Ele faz para com o servo deles, né? Então, o que acontece? A ganância de Ló levou ele a uma situação muito difícil e que mais tarde a gente viu no que resultou tudo isso. Mesmo a palavra de Deus dizendo que ele era justo, mas ele aconteceu deixando a mulher dele para trás, porque ela se transformou numa estátua de sal quando tiveram que fugir de Sodoma e Gomorra, e depois, na bebedice dele, que as próprias filhas embebedou ele, o que aconteceu entre ele e as filhas, e que é uma geração maldita, né? Que a geração de Ló se tornou uma geração maldita, do povo que sacrifica até crianças, né? Isso, irmãos, a gente vê no dia de hoje. A gente vê no dia de hoje. A gente vê cada pessoa maravilhosa na presença de Deus, Deus prosperando, crescendo. E aqueles que não crescem atiram pedras e mais pedras. Muitas vezes somos apedrejados até mesmo por alguns domésticos da fé. Mas não compreende, não vê a vida dessa pessoa, não sabe o que essa pessoa tem com Deus.
não está no oculto com essa pessoa, não sabe a intimidade que essa pessoa tem com Deus e o que essa pessoa rejeita das coisas desse mundo para agradar a Deus. É natural que essas pessoas vão prosperar, que essas pessoas vão ser grandes na terra, que até os inimigos vão ter que ter paz com eles, porque não vai ter como contender com eles, como aconteceu com Isaac, que cavava os poços que o pai havia cavado antes, e o servo do rei ia lá e tapava, porque o próprio rei tinha inveja de Isaac, como está lá no livro de Gênesis, no capítulo 26, no versículo 12, que ele semeou na terra e deu deu 100%, de 1 por 100. 100% de cada um. Ele deu para ele 100. E isso deixava o rei apavorado, dizia, esse homem vai crescer, e vai tomar o meu reinado, mas não era. É que Isaac era com Deus. Ele era com Deus, assim como era o pai dele, Abraão. E as pessoas não entendiam que ele não queria o mal de ninguém. Ele queria só viver em paz. Ter o que pertencia a ele, o que Deus dava verdadeiramente para ele, manter o servo dele, a esposa, os filhos, enfim. Ser engrandecido na terra perante os olhos de tudo e de todo, dar testemunho que Deus era com ele. E isso, irmãos, é para os nossos dias de hoje, porque o nosso Deus não mudou. Isso Deus tem feito na vida de muitas pessoas. Eu me alegro muito quando eu vejo muitas pessoas que se fundou naquela Amazônia, que passou fome com a família, que chegou a comer cérebro de macaco, porque eu conheço presidente de ministério que passou por isso. E Deus prosperou de uma tal maneira que o ministério dele cresceu tanto se estendeu. E as pessoas criticam, vendo essas pessoas hoje em dia, né, tendo a fortuna que tem, mas não sabe que a palavra de Deus nos diz que é aquele que abandona tudo o que tem por amor a ele. Então Deus dá 100 vezes mais tudo aquilo que a pessoa tinha e renunciou por ele, e além disso ainda a vida eterna. As pessoas parecem que não compreendem que Deus está na vida dessas pessoas, que a nossa renúncia nós recebemos da parte de Deus, porque é Ele que nos abençoa. Nós não precisamos nos envolver com as coisas deste mundo para sermos prósperos. Simplesmente trabalhamos dia e noite, como diz a palavra de Deus, para não ser pesado do seu próximo, para ganhar o nosso pão de cada dia. Mas só que tem uma diferença. O servo de Deus fiel, ele trabalha e Deus prospera. E aqueles que não servem a Deus trabalham. E tudo que recebe, aqueles que são infiéis, recebem num saquetel furado. Pode ganhar muito, mas não prospera. Porque tudo que recebe está no saquetel furado. A própria palavra de Deus nos garante isso. Então, aqui nas bênçãos, né, que o Senhor mandou Moisés escrever aqui no monte de Gerazim, aqui a palavra de Deus deixa bem claro que todo aquele que guarda a palavra de Deus, os seus mandamentos, que anda no teu santo e retos caminhos, prospera tremendamente. Nós temos prova disso com Abraão, temos com Isaac, temos com Jacó. Por quê? Porque foram homens que andaram na presença de Deus, homens que se humilharam. A palavra de Deus vai nos dizer aqui que todo aquele, né, que se humilha procede à honra. Então, onde estava a honra de Abraão, ele sendo o escolhido de Deus? De não olhar, de não tentar para a concupiscência dos olhos, para aquela campina verde bonita, não. Ele não contendeu com o primo dele de jeito nenhum. Escolhe, meu primo Ló. Escolhe para onde você quer ir. O que você rejeitar, esse será meu. Ló escolheu as campinas verdejantes. E fica a roda no pedregulho. Certamente Ló riu bastante, né, por trás das costas de Abraão, né? Como acontece nos dias de hoje, nas nossas vidas, né, irmãos? Porque não é diferente do dia de hoje, né? Só que ele não entendeu algo, que Deus é o dono da prata e do ouro. É Ele quem ordena a bênção para os filhos dele. É Ele que honra pela palavra dele para cumprir. E é Ele quem honra os filhos dele que andam na presença dele. E